podcast A Cegaiada. Podcast Cegaiada. Isto é cego. Muito bem, se tu é cego não importa, é importante ouvir podcast Cegaiada na Rádio Vox Vision, também no YouTube, tocando na bolinha, chacoalhando o sininho, também na Vitória Inclusiva, no seu tocador de som favorito. Você pede Vitória Inclusiva, toca na podcast Cegaiada. Teco Barbeiro é o jornalista, Thaís Sabaski junto com Bruno Branco, os produtores, editor de vídeo Guilherme, ou Guilhermão, menino de ouro. Vamos lá então, mais um podcast Cegaiada, trazendo as coisas maravilhosas, maravilhindas para você. Aqui também, junto conosco, Rádio Vox Vision. Falei já, né? Rádio Vox Vision e studioshopping.com.br. Vamos lá então. E aí, meninos e meninas? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo lindo. Mais um podcast Cegaiada aqui na Vox Vision, enfim, YouTube. Tamo junto, Top News, e vamos que vamos. Gente, hoje temos aí um convidado pra lá de especial, né? Guilherme o quê mesmo? Chedid. Guilherme Chedid. Vamos falar sobre mercado de trabalho. Vamos contar um pouco da história dele. Ele que é deficiente visual também. Enfim, ele é o cara, gente. Vocês vão conhecer aí um pouco da história dele, tá certo? Mas antes, ela, minha gente, a mulher chique. Minha gente, a mulher sorriso, tudo ela dá risada. Thaís Sabacienski. Muito bem. Oiê, seguimores. Tudo bem, gente? Eu falei. Saudade de vocês. Saudade Cadê do a nosso frase? bate-papo. Cadê a frase? A semana passou rapidinho. A gente tá aqui de volta para mais um episódio do nosso podcast, para mais um aprendizado, para mais uma troca de experiência, para mais coisas boas que vão agregar para a vida da gente, para a vida de quem está aí em busca de conhecer as oportunidades que o mercado de trabalho tem para oferecer. E a gente trouxe aí o Gui, que é um especialista nisso, já dá palestras sobre isso, já tem uma vasta experiência aí, embora ele pareça bem novinho, viu, gente? A gente pode descobrir juntos aqui a idade dele, não sei, vai que ele conta. 70 anos! Gui, seja muito, muito, muito bem-vindo. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. Eu fiquei muito feliz de você querer compartilhar com a gente a sua vivência, a sua história. E os nossos seguidores vão amar, com certeza. Tudo bem, Gui? Tudo certo. Gente, Thaís, Bruno, primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? É uma honra estar aqui no Cegaiada junto com vocês, que aqui é um podcast super, super conhecido, super bem falado dentro do nosso meio e fora também. Eu vejo que é um podcast muito legal e muito bacana, então é uma honra muito grande estar com vocês. Thaís, super carismático, e o Bruno também, muito legal ter mais de perto. Obrigada, Gui. A gente se sente muito honrado de você estar aqui com a gente, viu? Obrigada. Valeu. Tamo junto. E para mim também é muito legal poder falar um pouco mais para outras pessoas cegas, mas para o nosso público em geral, um pouquinho da minha experiência, né? Contar um pouquinho da minha história de vida e falar um pouco do que eu tenho vivenciado, como que eu tô percebendo aí o mercado de trabalho para nós que somos cegos em geral, assim, né? Muito legal. Então vamos lá, né? A gente ficou muito Quem é Guilherme? mesmo. Vamos lá. Pois é, começa contando um pouquinho de você, então, Gui. Como Da que foi que você infância. adquiriu sua deficiência, se você já nasceu cego, se você adquiriu.
Bom, eu vou começar contando uma história um pouquinho do presente, e aí a gente vai voltando um pouco lá para a infância. Eu vou contando um pouco para vocês da minha vida como pessoa com deficiência e também de uma forma geral, né? Uhum. Então, eu tenho 26 anos. Não falei que era novinho? Pois é, 26. Eu tentei dar uma brincada, eu falei que era 70 no começo. Mas não teve mas é jeito. 26. Tenho 26 anos, eu sou cego de nascença, eu tenho atrofia do nervo óptico. Hoje não, né? Eu trabalhei na Ambev por 4 anos, comecei na área de diversidade e inclusão, ajudando a estruturar um programa de diversidade e pude participar da construção do grupo de afinidade, né, de pessoas com deficiência lá dentro, que todas as empresas têm para discutirem os assuntos e de alguma forma a gente poder tentar de forma mais objetiva e mais efetiva movimentar isso nas empresas, e eu pude liderar esse grupo e saí agora em agosto da Ambev. Estou vivendo uma nova fase, em busca de novos desafios, em busca de me conhecer melhor. Hoje eu estou trabalhando junto com a administração do CADEVI, que vocês com certeza conhecem, uma associação muito acolhedora, muito bacana, e é um grande orgulho para mim estar dentro do CADEVI, porque eu não tenho uma experiência muito grande no mundo dos cegos. É um mundo que eu ainda estou chegando agora, apesar de ter 26 anos, de ter nascido cego. Eu tenho muito pouca presença ainda estou aprendendo muita coisa e também podendo compartilhar aí o meu conhecimento, a minha experiência também. Mas eu sou uma pessoa cega que, de certa forma, foge bastante ao padrão, assim, porque eu nasci com deficiência, eu tenho atrofia do nervo óptico, mas eu tive muita dificuldade de me inserir no meio de pessoas cegas, né? Foi descoberto que eu era cego. Qualquer coisa pode me interromper. Fica à vontade. Vai aí. Eu descobri que eu era cego já depois de nascido, né? Por conta da atrofia do nervo óptico. E eu fiz, após a gente descobrir que não tinha muito o que mudar naquele momento, a gente foi para habilitação, para aceitação e para habilitação. Então eu fiz um primeiro passo ali de reabilitação no Lar Amara, até os 7 anos, que foi também quando eu estudei no Padre Chico. E aí eu estudei no Padre Chico e no Lar Amara durante esse tempo. Foi um tempo bacana, onde eu pude ter alguns aprendizados bons, mas acabou sendo um tempo muito curto, né? Quanto tempo você ficou no Padre Chico, Gui? Eu fiquei por apenas 2 anos, entre 2004 e 2005. Uhum. E aí, logo depois, eu saí do Padre Chico. Eu não fiz parte do internato, mas logo depois eu saí do Padre Chico, porque a gente foi morar em Natal, gente. Olha que doideira. Que reviravolta. Que reviravolta. Fomos morar numa cidade de praia. E foi muito bom, foi muito legal nesse sentido, mas em termos do desenvolvimento, assim, para pessoas cegas, eu acho que tem uma diferença muito grande, né? Você tá em São Paulo para você estar em alguns outros lugares, apesar disso estar crescendo ao longo do tempo, né? Uhum. Mas ainda assim, São Paulo ainda tem muita mais estrutura, né? Tem muito mais estrutura, tem um ambiente completamente diferente. E aí, de Natal para frente, eu fui tendo uma convivência muito pequena com outros cegos, né? Eu acho que, talvez por várias razões que a gente pode ir conversando ao longo do nosso papo, né? Mas eu tive uma convivência muito maior com pessoas que enxergam do que com pessoas cegas, que é o que eu tenho buscado nesses últimos anos, e é o que nos juntou de certa forma, né? Tanto as viagens do Vila, que são ótimas, quanto a KTV, então eu tenho me aproximado mais agora. E aí eu fiz o Fundamental aqui em São Paulo, eu passei 1 ano só em Natal, terminei o Fundamental em São Paulo, no SEB, que é uma escola... era isso mesmo que eu ia perguntar. Quando eu voltei de Natal, gente, a gente teve aquele velho problema de escolas que não aceitavam pessoas cegas, né? Então a gente tentou em escolas. Eu lembro que naquele momento
a minha mãe tinha tentado em várias escolas tradicionais, né? Escolas tipo Móbiles, Santo Américo, né? Que aquelas escolas todo mundo fala, nossa. E foram escolas que não tiveram um acolhimento, que não tiveram uma aceitação. E aí, cada um com um motivo diferente, cada situação diferente. E aí o SEB, que é uma escola muito tradicional, mas com um estilo bem familiar, bem diferente de acolhimento, aceitou o desafio, e foi um desafio que a gente, de certa forma, foi juntos. Então a gente trouxe, naquele momento, uma profissional do Laramara, que ela tinha saído, mas tinha me acompanhado lá, para fazer o acompanhamento, para a conexão entre eu, que estava vindo de Natal, a minha família, o SEB, no sentido dos professores. E aí eu fui aprendendo através do Braille, através da alfabetização normal. Eu fiz a alfabetização no Padre Chico, mas ela foi pavimentada em Natal. Oi? Interrompida, né? Ela foi interrompida, mas ela foi consolidada em Natal e aqui em São Paulo também no SEB. Então, a participação, esse processo foi muito importante. E aí, depois de formado, eu fiz ensino médio e técnico em comércio exterior na FECAP. Não sei se vocês conhecem, ali na Liberdade, mas é uma faculdade bem tradicional, um colégio e faculdade também. Já ouvi falar. E lá eu continuei para a faculdade, onde me formei em administração. Fui a primeira pessoa com deficiência a me formar em curso superior na FECAP, e eu falo isso, por um lado, com motivo de orgulho, né, por ter conseguido, de alguma forma, romper essa barreira, mas, por outro lado, eu acho que mostra como está num caminho atrasado, né? Tá muito atrasado. E uma coisa que eu levo muito como parâmetro é que a FECAP tem mais de 120 anos. Então, Verdade. Nossa. Você teve muita dificuldade lá nessa época de faculdade? Cara, questão de estrutura. Eu acho que a gente conseguiu fazer uma parceria. A gente teve dificuldade, sim, com a estrutura, com professores. A gente teve algumas barreiras, como todo mundo tem, mas eu acho que o que fortaleceu muito foi que a gente conseguiu estabelecer uma parceria entre eu, o colégio, na época do colegial, e isso, de alguma forma, se seguiu para a faculdade. Então, a gente continuou com a psicopedagoga, que aí a faculdade passou a ser responsável, né, ali pela parte financeira, né, por pagar, porque na época da escola eu não tive essa oportunidade, minha família que teve que ir atrás disso. E aí foi através, assim, de bastante dedicação minha, mas de uma parceria muito boa. Então a gente correu junto, né? Tanto que, de certa forma, eu tive uma grade curricular onde eu fiz todas as matérias, mas ela foi um pouco personalizada para mim, até para poder dar conta de algumas matérias. Então, eu lembro que, por exemplo, eu cheguei no meio do curso e eu tinha uma calculadorazinha de... aquelas que vende na 25, sabe? Aquela que fala? Que falam isso mesmo. Só que quando se fala em calculadora científica e financeira, não tem aqui no Brasil para pessoa cega. Essa que fala, ela é bem basiquinha. Exato. Eu não sei se hoje ainda já existe, né? Mas eu acho que ainda não, porque... Mas hoje em dia você ainda tem eu acho que tem mais celular, aplicativo, né? Hoje em dia dá para apelar mais para aplicativo do que você tem o celular, calculadora física. Inteligência artificial. É que na época... que assim... Na época, já existia tecnologia, mas não era tão avançada, né? Exato. Eu não sei, eu não me lembro hoje como que é para esse tipo de operação, esse tipo de conta mais difícil, né? De juros, aquelas contas mais de financeiro mesmo, né? Sim. Elas não eram acessíveis de fazer no celular, né? E os professores também tinham muita resistência, porque tudo que foge ao desconhecido deles também... eles criam essa barreira mesmo. Resistências, né? Provocam barreiras. Então... No meio do semestre eu consegui a calculadora. Eu sempre tive uma sorte, gente, que eu me sinto com orgulho disso e com uma responsabilidade, de certa forma, de poder ajudar outras pessoas também, de certa forma, porque eu tive uma situação muito boa financeiramente, eu tive uma família com recursos, de certa forma, muito bons para me ajudar, e isso até hoje.
E eu tenho, inclusive, um ideal meu, um sonho meu, que outras pessoas, que isso possa ser ferramenta de alguma forma, com o meu conhecimento, com a minha experiência, para que outras pessoas também possam, para que eu possa aprender e puxar outras pessoas, levar outras pessoas junto comigo, também com deficiência, sabe? Eu acho que isso fez toda a diferença, mas o que mais fez a diferença foi a forma como como eu, de certa forma, pude usar o que eu tenho ao meu favor. Acho que esse é o meu principal aprendizado, assim. Sim. E aí a gente, só voltando para essa parte, a gente fez todo um negócio, trouxe a calculadora científica, foi um parto para aprender, foram algumas matérias muito complicadas, mas normal de cada faculdade, de um sistema ainda muito despreparado para receber a gente. Uhum. Mas o bom é que eles tinham uma boa vontade, eles abraçaram a causa e você conseguiu se formar, né, Gui? Tinham uma boa vontade, abraçaram a causa, a gente... Teve a estrutura familiar, a estrutura financeira. A estrutura financeira, a estrutura da faculdade, porque a FECAP tem uma coisa legal, eu falo disso com muita segurança mesmo, e muito grato, porque a FECAP ela é uma faculdade, apesar de privada, ela é uma fundação, ela tem todos os status, de alguma forma, das grandes faculdades, se você for parar para pensar, de São Paulo, inclusive de você conseguir um estágio, de você conseguir uma colocação legal no mercado no fim da faculdade, no fim do curso, mas é uma faculdade que ela é acolhedora, ela recebe, ela tem uma estrutura muito melhor. Ah, legal, Gui. Ô, Gui, agora, voltando um pouquinho lá na sua infância aí, né? Na infância não, eu queria que você me contasse lá sobre a Ambev, como que foi, como que você chegou até lá. Bom, eu, na verdade, é assim, como que iniciou a sua vida profissional, né? Foi na Ambev? Seu primeiro trabalho foi a Ambev? Não foi na Ambev, não foi na Então, Ambev. Dá uma resumidinha na sua vida profissional até resumidinha. você chegar na Ambev. Eu trabalhei por um tempo, o meu primeiro emprego foi na CT. Eu comecei ali em 2000. Como assim? Você dá Você multa é no cego? povo? Não, vocês não sabem, gente. Eu fiquei um mês na CT e aí eu fui mandado embora, gente. Também? É claro, Você né? não deu Não, louco? você Não sabe deu por quê? multa? Eu não conseguia anotar as multas e não dava nem a máquina em braille, poxa. O que você vai fazer lá, cara? Exato, aí eu falei, não, o que eu vim fazer aqui, né? Mas... Como que você chegou na CT? Como que eles pegaram um cego lá? Não, então, na verdade, o que acontece? Era um estágio, na verdade, por conta do projeto de semáforos sonoros. Então, Aí é outra história. Mais ou menos ainda, né? Aí é outra história, mas foi uma experiência muito curta, acabou não dando certo. Eu estava num momento de vida, porque juntou com aquele momento da faculdade, que estava tudo se complicando, a calculadora, um monte de coisa chegando, e aquela oportunidade, quando eu entrei na CT, assim, eu acho que a área pública ela é muito legal para quem tem o jeito, para quem tem o faro para o setor público. Quando eu entrei na CT, eu falei, putz, não é para mim. Adoro, respeito muito, agradeço muito às pessoas que me deram a oportunidade, mas não era para mim, e depois de 30 dias eu pedi para sair. Aliás, é uma coisa muito, muito minha, assim, na minha vida, que eu vou até o final num desafio profissional, em qualquer coisa, mas quando eu percebo que chega num ponto que aquilo não tá fazendo bem, tá me tirando saúde mental, ou eu percebo que não tá dando match, eu sei também a hora de parar, e eu acho que isso é muito importante, gente. Eu sei que Isso é essencial. Cada um sabe o seu momento, aonde aperta o calo, a hora de parar, mas é muito importante a gente saber a hora de parar, e acredito muito que quando Deus às vezes fecha uma porta, ele abre várias, então saber a hora de sair é muito importante. Vocês vão reparar isso na minha história. E aí, Nossa,
Oi, Aí pode continuar. eu saí da CT, eu falei, bom, eu vou tirar um ano sabático, que era 2018, quero me focar na faculdade para aprender o que eu não tinha aprendido lá no ano anterior, recuperar as matérias, ter esse tempo para eu me preparar melhor para chegar no mercado de um outro jeito. E aí, gente, eu sei que esse assunto vai trazer alguma conversa, alguma coisa assim, mas eu trabalhei por um período de tempo na Mais Autonomia com a Orkan, o Orkan Maiai, que vocês devem conhecer. Calma, gente, vamos abrir o coração. Eu sei que existem reservas, tem aí bastante coisa, mas de polêmicas, mas acho que é legal também a gente ouvir de coração aberto. E qual é o seu ponto de vista? É bom mesmo, vamos falar o seu agora. São experiências, né? Na verdade, eu trabalhei por um período curto de tempo com eles. A Orkan, ela começou a crescer de certa forma em 2018, com toda propaganda, né? Tudo que Você aconteceu. usou óculos inteligentes? Pois é, eu usei e eu trabalhei por um tempo com eles na Mais Autonomia. Foi uma época boa, uma época de uma experiência boa, tem ali as suas oportunidades e eu tive sempre muita tranquilidade para, inclusive, conversar com eles sobre os meus pontos de vista, o que eu achava que devia melhorar. E também, na hora que eu percebi que não estava fazendo sentido, mais uma vez, pedi para sair depois de 6 meses. Mas eu sei que vocês vão me perguntar sobre o meu ponto de vista sobre o Orkan. Eu acho que, assim, como toda tecnologia, ela vem para ajudar, ela vem para agregar se ela for usada da forma certa. Se ela for usada e se ela for vendida, se ela for utilizada do jeito correto. Comercializada da forma certa. Exato, comercializada, usada, divulgada, do jeito certo, do jeito correto, trazendo o público, se conectando com mais profundidade com o público de pessoas com deficiência, ainda mais nós que temos deficiência. E tem uma frase que eu falo muito que é assim, né? Que não só eu falo, mas que eu sei que muita gente deve pensar desse jeito. A tecnologia, para quem não tem deficiência, torna a vida mais fácil. Para a gente, ela torna possível. Possível, então, é isso mesmo. Então a tecnologia, ela é muito boa. O problema não está na tecnologia. Ela está no modo como os seres humanos, de alguma forma, entendem, comercializam, lidam com ela. Então, acho que tem o seu lado bom, tem o seu lado que pode melhorar. Eu entendo que hoje eu não sou usuário do Orkan nesse momento, mas agradeço pelo tempo que eu tive com ele, porque me ensinou coisas ali, aprendi coisas com a empresa, com o dispositivo. Foi um momento que, pelo menos, eu pude, para minha vida, aprender, somar com o que era bom, e o que não era bom, sempre jogar limpo com outras pessoas cegas. Então, eu sei que hoje a gente tem outras tecnologias que são melhores de alguma forma, mas o Orkan tem o seu valor também. Sim, assim, hoje a gente tem aplicativos que superam ele e são gratuitos. É esse o ponto da questão, né? Com certeza. Quando ele apareceu, ele trouxe uma proposta que na época atendia. Ele tinha um preço absurdo? Sim, mas era o que era possível fazer, precisava desse tipo de recurso, e na época foi um boom, foi um feito. Sim. Né? Então, assim, não adianta a gente entrar nesse mérito. Para quem está aqui, gente, que não é cega, que não faz parte dessa comunidade cega, essa Orkan é um óculos inteligente, não é isso? Sim. Isso, é um dispositivo, como se fosse uma câmera que você, um pendrivezinho que você acopla no óculos e faz leitura de livro, de dinheiro, algumas coisas assim. Mapeamento de ambiente. Exato. É como se ele tirasse uma foto do lugar e te descrevesse. Essa foto, tanto pode ser do ambiente, pode ser de uma pessoa, pode ser de um livro, pode ser do dinheiro. E esse tipo de tecnologia assistiva, ele tinha um valor muito alto, mas hoje existem aplicativos que fazem isso e de maneira gratuita. Então é por isso que a gente está só contextualizando quem não conhece, quem não sabe. É isso. E entendo até que seria muito saudável
sei lá, não só do Orkam, mas até de outras tecnologias, que haja cada vez mais diálogo, mas onde as duas partes estejam abertas assim para escutar, para conversar, para exporem, concordarem ou não, e entender que quem ganha com tudo isso, né? Se isso vier a ser bem utilizado, são as pessoas cegas, né? Imagina a inteligência artificial, as tecnologias, elas estão aí também para ajudar a gente, para agregar, né? Mas nunca São as pessoas com qualquer tipo de deficiência, né, Gui? Em geral, isso. né? São idosos, são, por exemplo, a gente tem N tecnologias assistivas que elas assistem, né? Elas dão esse respaldo em muitas situações. Até uma pessoa que não tem deficiência, que está passando por uma situação de deficiência. O que é uma situação de deficiência? Por exemplo, um braço quebrado, ou uma pessoa que está com um carrinho de bebê e com sacolas. O que ela usa de tecnologia assistiva? Ela usa, por exemplo, assistente de voz. Eu, por comando de voz, falo Siri, ou Alexa, ou Google, chama um carro de aplicativo para mim, porque eu estou com as minhas mãos ocupadas, ou eu estou com gesso. Então, eu não tenho nenhuma deficiência, mas eu tenho uma situação que me priva de algumas coisas. E aí a tecnologia assistiva, ela vem para esse tipo de respaldo. É isso. Então é isso. Eu acho que eu fiquei esse tempo com a mesma família, trabalhei por esse período lá. Depois, gente, eu tive um breve trabalho dentro da FECAP, da faculdade que eu fazia, auxiliando na parte também de acessibilidade, dando ali algumas dicas, mas foi algo mais rápido, algo mais curto durante 2019. E no fim daquele ano, gente, para eu falar um pouco da Ambev, eu tenho que falar do meu principal sonho, né? Eu sempre sonhei com um mundo onde a pessoa com deficiência conseguisse fazer tudo sem a barreira da falta de acessibilidade. Então, por exemplo, eu nunca me conformei com a gente não conseguir, por exemplo, fazer uma compra na internet, uma compra num site porque o botão não é acessível, porque os programadores ou qualquer motivo, porque os sites são errados, né? Uhum. Eu sempre achei isso um absurdo, eu sempre achei isso um problema e eu queria, de alguma forma, poder ajudar e trabalhar com isso e chegar nas empresas. Mudar essa realidade. Não, exato. Eu tenho esse sonho de poder ajudar, de querer mudar, assim, alguma coisa, né? Se bem que eu acho que cada dia mais eu aprendo que o que a gente faz, no máximo, são sementes, gente. Às vezes a pequena mudança, o pequeno passo que faz as grandes mudanças lá no futuro. Ah, sim, com certeza. Olha o quanto a gente já conseguiu avançar, né? Existem sites que medem isso. Há um ano atrás, a gente tinha menos de 1% dos sites acessíveis. Hoje a gente já está em, sei lá, quase 3%. Nossa, Thaís, não mudou nada. Mudou. Parece que não, mas já melhorou. De menos de 1% para quase 3%, Pois é, quase que a gente tem que saber. E aí, você falou assim, é só uma sementinha. Na verdade, é um trabalho de formiguinha. Vai indo devagarinho. Mas, no inverno, as formigas têm as folhinhas para serem acolhidas, né? Então, é um trabalho de formiguinha. Devagarzinho, a gente vai conseguindo aí melhorar, né, Gui? Pois é. E aí, entra o meu lado sempre comunicativo. E eu acho que a comunicação é o que me ajudou a ter, assim, a independência que eu tenho hoje, que tem a melhorar, mas tudo que eu consegui foi através dessa comunicação boa, né, que eu fui exercitando ao longo do tempo. E aí, gente, nas palestras que tinha, eu comecei a dar palestras sobre a inclusão, falar um pouco da minha experiência como pessoa cega. Sempre que alguma empresa, a gente ia falar na faculdade, alguma coisa assim, eu perguntava, e aí, como é que vocês estão na parte de acessibilidade? Como é que vocês fazem empregabilidade, a questão de empregabilidade para pessoa com deficiência? E aí sempre recebia aquela coisa assim, a gente está começando, tem lá um departamento, mas aquela coisa assim, tipo, tá no começo ali. E aí eu lembro que eu fui numa palestra com o presidente da área de inovação da Ambev. Eu fui convidado por um amigo e
E nessa área de inovação era um papo super descontraído. Eu lembro que eu tinha outro compromisso no dia, eu quase não fui, mas alguma coisa me falou assim, vai nesse evento, vai. Sabe aquela vozinha interior que fala, não, vai nesse Melhor você ir. Melhor você vai ter cervejinha. O Zé Neto e Cristiano já dizia, alô, Ambev. Pois é, alô, Ambev. Lá tem gente para conhecer, vale a pena chegar atrasado no outro compromisso, depois a gente tem. Ó. E aí eu fui no rolê, só gente, tipo, de universidades top, assim, eu era o único da FECAP, que também é muito boa, mas tava, de certa forma, destoando um pouco ali da galera que tava querendo entrar na Ambev. Eu não tinha essa pretensão, eu queria entrar, mas não sabia se na Ambev, né? E a Ambev, ela tinha aquelas questões do passado, de ser uma empresa muito agressiva, e isso é uma coisa que sempre espantou muito, de alguma forma, apesar de quem é muito competitivo, é uma empresa muito boa. A gente pode falar daqui a pouco mais sobre isso. E aí, na palestra, gente, no final, o cara era super novo, né? O nome dele é Marcelo Tucci, é um cara que eu tenho uma amizade muito grande até hoje. No final, ele abriu para as perguntas e eu perguntei para ele, né, como que a Ambev estava nesse ponto, né? Como é que tá a acessibilidade, como é que tá, não sei o quê. Aí ele falou, olha, a gente está melhorando, a gente está fazendo, mas ainda os projetos são muito, muito pequenos, né? São muito iniciantes, embrionários, na verdade, a palavra certa. Uhum. E aí eu falei, olha, eu tenho uma experiência nessa área, em inclusão, em acessibilidade, quem sabe a gente não faz algum projeto? E eu pensei em alguma coisa como consultor, sei lá. Joguei a isca. Não é que ele falou assim, você quer trabalhar com a gente? Aí eu falei, como? Ele, não, você quer trabalhar com a gente? Copo vazio aqui, pode encher. Aí eu falei, pode encher, bora. Gente, segunda-feira eu tava contratado, na segunda seguinte. E eu falei, isso aí não vai dar em nada, né? Eu fui pra festa à noite, eu tinha até meio que esquecido, aí no dia seguinte, sei lá, passou o feriado, me mandam mensagem na quinta-feira. Aí eu falei, putz, não é que deu certo mesmo? E aí, gente, foi o ponto de virada, assim, na minha história profissional. Eu entrei na Ambev em janeiro de 2020 na área de inovação, que era uma área diferente da Ambev, então dava para fazer projetos com mais facilidade, para rodar as coisas mais rápido, né? Não tem aquela coisa da empresona, daquela máquina assim, sabe? Uhum. E aí eu entrei em janeiro, gente, e quando eu estava começando com o plano, começando com o projeto de diversidade, comecei como estagiário, mas uma baita equipe com vontade de fazer, uma equipe jovem, me sentindo super acolhido. No Oba-Oba também, de estar ali na Ambev no começo, também cheio de vontade de mostrar meu talento. O que veio? Mas o que veio? Pandemia. Pandemia. Aí a pandemia mudou tudo. A gente foi para casa, viveu ali com as tecnologias, terminei a faculdade desse jeito, eu estava no último ano. E assim, eu penso até hoje, né? O que talvez teria acontecido se eu não tivesse ido naquele evento, ou não tivesse entrado na Ambev justo naquela hora, e a pandemia tivesse chego, eu ia estar sem trabalhar. Então, bem pior, né? As coisas acontecem do jeito certo, na hora certa. Na hora eu digo que é só a gente fazer a nossa parte, né? É verdade. Aí eu fiquei na Ambev por 4 anos, eu comecei... eu fiz um projeto, ajudei no projeto na construção de diversidade, né? Fui o líder junto com a minha parceira no momento, minha gestora. A gente fez um projeto mais amplo, né? Falando um pouco sobre racismo, um pouco sobre LGBT, não só também como pessoa com deficiência, mas a gente fez ali algumas experiências em 2020. E aí eu comecei, como estava tendo muita live por conta da pandemia, uma gerente de uma unidade da Ambev lá em Salvador me chamou, porque ela me viu num desses bate-papos em algum momento ali, e me chamou para fazer uma palestra online, né, para a galera lá em Salvador. E aí eu comecei a fazer palestra na Ambev, falar um pouco sobre a companhia, sobre o que eu achava sobre diversidade, sobre a parte de acessibilidade, de pessoa com deficiência. No começo a gente fez mudanças até que bacanas lá no nosso andar, assim, de colocar um piso tátil, de colocar placas em braille.
mas eu acho que a pandemia, de certa forma, Deu nunca uma saberemos o que brecada. aconteceria depois, porque pouco a gente usou depois de tudo isso, né? Uhum. E aí Mas o bom é que você deixou o seu legado, né, Gui? Pois é, não, eu deixei um legado e eu acho que quando você sai da Ambev, você sai da empresa e você percebe a galera agradecendo, falando o quanto aprendeu com as trocas, com as interações, eu acho que esse é o principal legado, é você... Eu sabia que, de certa forma, a minha principal responsabilidade lá na Ambev, o meu... além de mostrar o meu trabalho, né, mas era, de certa forma, mostrar para as pessoas que elas podiam. Então, você chegar numa cervejaria para fazer um treinamento, falar de acessibilidade, falar de diversidade, e o cara que tem deficiência, que ele nunca, talvez, foi acolhido, e não é uma coisa só da Ambev, tá? É uma coisa de um sistema como um todo, mas a empresa gigante, muitas vezes ela não tem o olhar voltado ainda para a pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência ela não se sente acolhida e à vontade. Ela perceber que tem alguém ali que também tem uma deficiência, que também está ali, ela se sente de alguma forma identificada. Ela então, se identifica, é verdade. Isso é muito, muito importante. Foi muito tocante para mim, assim, sabe? E hoje você dá palestras, né, Gui? Hoje eu dou palestras. Hoje eu saí da Ambev agora em agosto. Foi o final de um ciclo, né? Um ciclo bem bacana, e eu tô em busca de novas oportunidades. Sim, então participo de podcasts, dou palestras, um pouco falando da minha história, falando um pouco de várias coisas aí. Sim, tá no KDV. E no KDV, qual é o seu papel hoje? Já aproveita, já faz o seu merchan. Bom, hoje no KDV a gente está começando a fazer a parte de governança e ESG. ESG, não sabe, basicamente são métricas de governança que as empresas, as entidades vão precisar ter e vão avaliar cada vez mais ao longo dos próximos anos. Então, são várias coisas dentro ali do ESG. Então, você então está trabalhando no KDV. Você não está fazendo nenhuma prestação de serviço, nenhum atendimento. Você tá trabalhando na entidade. Exato. Eu estou na entidade auxiliando o Sandro, auxiliando... Sim, a partir da presidência, da direção. Inclusive, mandar um abraço aqui para o Jamiro, né? Sim, exato. Bom, um abração para o Jamiro. O Jamiro que é uma pessoa, assim, incrível. Deu um participou com a gente aqui. Coração gigante. O jeito forte dele equivale ao coração gigante, assim, que ele tem. É um cara muito bacana e abraça ali o KDV. Eu também estou fazendo parte de uma peça de teatro que também é do KDV, viu, gente? Para quem quiser de um curso de teatro, maiores informações aí, vai ter uma apresentação aí. E aí, aproveitando para mandar um abraço também para toda a galera do KDV, pro Sandro também, que sim, eu tenho a minha mãe que é assim, Vamos gente. Trazer ele aqui, qualquer hora. Vou contar essa minha história para vocês. Tem a minha mãe que faleceu no passado. Aliás, beijo, mãe, te amo. De aí onde você estiver, sei que ela tá espero que ela esteja se orgulhando. Sim, né? sim, é certeza que tá. Tem o meu pai também, beijo, te amo. Ele mora lá no interior e vai assistir quando for pro ar. E eu tenho a honra aí de ter 2 pais cegos que me adotaram aí no mundo dos cegos, que são o Sandro e a Aline. Então, muito legal. Beijão para eles também. Eles são muito importantes através das viagens do Vila e da galera que eu conheci, mas a Aline, principalmente o Sandro, que a gente teve momentos ali muito, muito bons assim juntos. Ele me ensinou muitas coisas e a minha aceitação assim como pessoa com deficiência. Eu passei por um momento forte de crise existencial, muito por conta disso, e ele foi uma pessoa que me ajudou a dar a volta por cima, assim. Então hoje eu tô... E hoje você é casado, solteiro? E tem a minha parceira, minha namorada, a Sani, que eu amo muito. A gente tá há 8 meses juntos.
Ela também tá junto comigo lá no KDV, então a gente... Ela é cega total? Não. Ela tem deficiência. Ela não tem deficiência nenhuma, não. Inclusive, para situar aqui nossos seguidores, eu conheci o Gui numa dessas viagens do Vila Acessível. Um beijo para Simone, um beijo para o Madison, que já estiveram aqui, que agora tem um podcast também, muito legal. Então, o Gui, a gente se conheceu em Socorro, né, Gui? Pois é. Socorro, que Olha viagem, que legal. É, uma viagem maravilhosa. E, Gui, só para a gente já ir caminhando aqui para o nosso fim, duas coisas. Uma, para você deixar suas redes sociais, como é que quem quer contratar a palestra do Gui, onde procura, onde encontrar, ou quem quer assistir uma palestra, como que faz. E, por fim, quando você passar aí as suas redes, você deixar uma mensagem para os nossos seguidores, para que em relação a trabalho, a essas buscas, você passou aí por várias experiências de crescimento, teve experiência não tão positiva, que foi a do marronzinho lá do CT, e experiências gloriosas como a da faculdade, da Ambev. Então, traz aí pra gente suas redes sociais e deixa sua mensagem para quem precisa e para quem está nos acompanhando. Eu vou começar pelo final, então, pelos agradecimentos. Então, Thaís e Bruno, muito obrigado aí pelo convite. Imagina. É legal bater esse papo com vocês. Sei que eu falo pra caramba, se deixar, até semana que vem a gente tá falando, viu? Aqui não falta assunto, viu? É bom que rende blog. Rende blog. Rende bastante. Mas, gente, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Obrigado a todos aí que estão assistindo a gente. Espero ter, de alguma forma, contribuído para vocês, a gente poder ter trocado essa resenha. Eu acho que a principal mensagem que eu queria deixar para vocês nesse final é: sejam resilientes. Persistam, e isso parece ser muito da moda ou muito falado hoje em dia, né? Pô, lógico. Muito clichê, né? Muito clichê, mas não é, gente. Sejam resilientes mesmo. Porque a vida ela é muito difícil, ainda mais um mundo como a gente está hoje em dia, com tanto acesso a tanta coisa, mas tantos desafios e tudo numa velocidade muito acelerada. Para nós que temos a deficiência, quer queira, quer não, as dificuldades, os desafios, eles são ainda maiores, eles são ainda mais desafiadores, mas com resiliência e com cautela a gente chega lá. O mercado de trabalho ele está evoluindo, é aos poucos, é o passo mais de formiguinha ainda, mas eu sinto que a tecnologia e as pessoas com deficiência que vêm lá de trás, eu destaco muito o Sandro nisso, que tem uma carreira brilhante na Sul-América, mas eles vêm facilitando o nosso caminho, e o nosso papel também é facilitar o caminho de outras pessoas que vão vir pela frente, que queiram as oportunidades. Então, vamos junto e vamos ser grato a cada experiência, a cada dia, porque até nos desafios, no que é ruim, a gente pode tirar um aprendizado que se transforme em algo bom lá na frente. Então, com certeza, muito bom, Gui. Então é isso. Maravilhoso. Aí, aplausos. E tomando muito uma bom. de vez em quando Pra dar uma relaxada. Esse Gui fala bem, bicho. Aí, ó, tá vendo? Viu? E aí, Gui, deixa a sua rede social. Como é que a gente te encontra? Em qual rede? Eu tô no LinkedIn. Meu LinkedIn é Guilherme Chedid. O Chedid, só pra falar pra vocês, é CHEDIDE. Eu ainda tô começando. Eu vou participar logo menos de um outro podcast chamado RH na Mesa do Bar. E aí vou postar no meu Instagram pra vocês também. Meu Instagram é Como que você tá no Instagram? Guilherme Chedid, com E no final. Muito bom. Então podem me seguir a lá. A gente te encontra. E eu vou deixar também, que não tem nenhum problema. Vou deixar o meu. Ele vai mais entre a nossa comunidade, né? O vídeo em geral, o podcast em geral, né? Eu vou deixar o meu WhatsApp também à disposição para quem quiser bater um papo, para quem quiser
falar algo sobre algum assunto comigo também. Pronto, já fala aí, já. Meu WhatsApp é 11 994790005. Então, 11 9 9479 0005. Beleza, Gui, Então, quem quiser me obrigada. achar lá também, a gente tá. E tô no KDV também, a gente tá onde vocês quiserem pra gente conversar e pra poder ajudar e fazer a diferença, gente. Oh, muito bom, obrigada. Obrigada, Gui, obrigada de verdade. A gente fica muito, muito, muito feliz e a gente agradece demais você estar aqui com a gente, ter vindo, de pessoas como você que a gente precisa para fazer a diferença. E que bom que a gente tem. É isso. E Tá para começando, mas tá bom. E para você que quer contar a sua história, o que faz, hein, Bruno? Para você que quer contar a sua história, deixa seu comentário aqui embaixo, dizendo, colocando aqui como que é uma breve explicação sobre você, deixando aqui também o seu contato para que a gente possa entrar em contato com você. E assim como o Gui aí veio contar a história dele, você também pode contar a sua. Porque todo mundo tem a sua história para contar. Inscreve no nosso canal, ative o sininho para não perder as notificações aí. Compartilhe o nosso conteúdo, que é sempre um conteúdo muito relevante, muito bom, de qualidade, convidados especialíssimos. E é isso. E deixa o like, gente. E o like, a gente precisa. É importante. A gente fica pro crescimento aqui do canal, né? Para divulgar o nosso trabalho. Vocês estão vendo que já tá mudando. Tá melhorando, tá melhorando. Já tá legal, já tá ficando bom. Tá ficando. Agradecer o nosso Guilherme também aí, Xará do Gui aí. Xará do Gui. Guilherme também nas nossas edições aí de vídeo. Né, e é tá isso, pessoal. Um ótimo trabalho e até o próximo programa, até o próximo podcast. Até a próxima semana. Beijo. Tchau, seguimores. Beijo. Seguimos sim. Eu, Chapa, amo podcast Cegaiada. Já é. Podcast Cegaiada.